Lindezas, bem-vindos ao Fã Comenta, eu sou o João e vou te falar que eu não tô botando muita fé nesse próximo vilão, não. Talvez façamos uma viagem pra Nebraska. O Mr. Bones, ou então o Dr. Bones, e assim, eu não sei se eles vão chegar a fazer algum tipo de tradução para esse nome, nem sei qual seria a tradução mais adequada para esse tipo de contexto. O Doutor Osso, o Senhor Osso, parece que fica meio esquisito. Aposto as minhas fichas que eles vão manter no original inglês da mesma forma como eles fizeram com Starman, Stargirl. Né, eles não colocaram o nome dela como Sideral, por exemplo, como aparece lá na Liga da Justiça. Seja específica, Sideral. Está avaliando uma ameaça à ONU. Mas vamos contar aqui um pouquinho da história de origem desse personagem. Tudo começou com um cientista, um geneticista chamado Benjamin Love, que muito provavelmente é parente dessa enfermeira que aparece aqui, até porque o sobrenome é o mesmo. E esse geneticista fez alguns experimentos com 6 mulheres grávidas, injetando nelas alguns compostos químicos. E o resultado dessa experiência apareceu nas crianças, nos bebês, e um deles é esse nosso próximo super vilão, que não chegou a ter um nome civil, por assim dizer. Ele não tem uma identidade secreta, simplesmente ficou como Senhor Osso sem Mr. Bones. Tá bom. E vamos lá à sua principal característica, que é o seu visual. Esse sujeito, ele tem pele, ele tem órgãos, ele tem carne, só que tudo isso é transparente, é invisível. A única coisa que dá pra ver dele são os ossos. E aqui já é uma grande diferença, como por exemplo o seu primo, por assim dizer, Caveira Vermelha lá da Marvel. A gente até chegou a ver na cena do primeiro Vingador que o cara simplesmente tira a sua pele como se fosse ali uma segunda máscara. Aqui, não. O cara tem a pele, só que simplesmente não dá pra ver. Além disso, esse cara transmite, ele libera da sua pele uma espécie de toxina à base de cianeto, que é um composto bastante venenoso. E esse é um dos motivos pelo qual ele usa essas luvas aqui, meio que com focadas nelas, né? Quando ele aparece aqui de costas para a câmera. E esse poder basicamente recebe o nome de Toque da Morte, porque tudo que ele toca acaba contaminando com esse composto venenoso de cianeto e aí naquilo que ele tocou vem a morrer. É mesmo? E seu último poder é algo bastante comum nesse meio de super-heróis e super-vilões, que é a super força. Eu tenho a força! Ele apareceu pela primeira vez em 1985, na edição número 16 de uns quadrinhos de uma equipe chamada Corporação Infinito. E ali a gente conhece um pouco mais a história dele e dos seus irmãos, por assim dizer, que são aquelas outras crianças que faziam parte dos experimentos do Benjamin Love naquelas respectivas mulheres grávidas. Então ele, junto com esses seus 5 irmãos, por assim dizer, acabaram formando um grupo que ora atuou como vigilantes, ora atuaram como heróis, ora atuaram como vilões, que foi quando eles tiveram um grande destaque. E esse grupo de 6 pessoas acabou recebendo o nome de Helix, que no fim das contas acaba se tornando naquele instituto que aparece no final da cena pós-crédito lá da Stargirl. E esse instituto, que tem como uma espécie de logo ali, reabilitação, cuidados a jovens aprimorados, é basicamente uma mistura de Mansão Xavier, Instituto Xavier, com Asilo Arca. Então assim, não é uma coisa lá tão boa assim. Ih, rapaz. E também lá nos quadrinhos, um pouco mais pra frente, esse cara ele acaba se tornando, fazendo uma espécie de amizade com o pessoal da JSA, principalmente com a Beth. Chega uma altura do campeonato em que ele fica muito machucado, chega a perder uma das pernas e ela entrega para ele uma prótese super tecnológica, mais ou menos assim com a tecnologia que tem nos óculos do Dr. Meia-Noite. Claro, os óculos não vão ficar olhando para as pessoas, mas a tecnologia é foda. E outra informação que eu tirei ali da DC Wiki, do Wikipedia Fandom da DC e esses outros sites assim, é que em algum momento esse cara acaba se tornando diretor do Departamento de Operações Extra-Paranormais. Extra-normais, que também pode ser paranormal, que é basicamente o DOE, o mesmo instituto, a mesma organização que tem lá na Supergirl. Tudo indica que essa série aqui se passa na Terra 2 e não na Terra Prime, então tá bem separado. A não ser que, para a série, eles acabem adaptando alguma coisa, mostrando que eles estão ali tudo na mesma Terra, o que provavelmente não vai acontecer, mas se for o caso, ele provavelmente vai se tornar diretor de uma outra instituição. Ou nada disso vem acontecer, eles acabem adaptando uma nova história totalmente original para a série, pegando ali algumas características, como por exemplo, o seu visual, o instituto e também algum poder ali do Toque da Morte. Provavelmente isso aqui vai estar na série. Agora, eu não coloco muita fé nesse vilão, porque assim, se a gente for comparar com os vilões das temporadas anteriores, esse cara não aparenta ser lá uma grande ameaça. Na primeira temporada ela enfrentou não um, mas vários vilões, praticamente toda a Sociedade da Injustiça. E na temporada anterior ela enfrentou praticamente um ser de outra dimensão.
Então, se a gente for levar em consideração o desenvolvimento de todos os personagens, de todos os heróis, o ganho de experiência, de XP, eles aumentaram o level, subiram de categoria. E para o seriado tentar acompanhar de uma forma que fique ainda demonstrando algum tipo de desafio para eles, o seu vilão também tem que acompanhar esse crescimento. E esse cara aqui, aparentemente, vai apanhar, só isso. O cara pode até mesmo apanhar pro Rick. O cara bota uma luva, vira ampulheta, ganha super força por 1 hora e dá uma porrada no maluco. Então, por essa característica, sim, eu não coloco muita fé. Muito provavelmente, outros vilões vão aparecer para tentar ajudar esse cara. Pode ser que nesse instituto tenha muitos outros vilões e ele, de alguma forma, fazendo outros experimentos, acabe controlando mentalmente ou fazendo algum tipo de chantagem, alguma coisa nesse sentido, até porque esse instituto tá tomando conta, guardando assim, o irmão da Jenny. Então eles podem até tentar dar um jeito de usar esse fator contra os outros heróis. Mas assim, eu tenho bastante fé na produção e no roteiro dessa série, que já se provou ser muito bom, tanto na sua primeira quanto segunda temporada. E aos poucos Stargirl está ganhando mais fama. Então o pessoal meio que vai ser obrigado a melhorar cada vez mais, a não ser que eles queiram ir pelo mesmo caminho que Flash e Supergirl seguiu. Então assim, eu espero que não aconteça. Mas é isso, lindezas. Essas foram algumas informações aqui desse futuro vilão. Deixe aqui a sua opinião nos comentários se você tem esperança de que ele vai ser uma grande ameaça ou não. O que você espera, o que você gostaria de ver nessa terceira temporada. Depois disso, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar acompanhando comentários, reacts e conteúdos feitos de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!